Boa tarde para todos, tudo bem? Ah, Continuando a reflexão sobre o livro Nosso Lar, eu estou dando uma relida nele, né? Então, tem coisas interessantes no livro que cada capítulo merece ah, um estudo mais aprofundado, mas tem muita entrelinhas. E o Nosso Lar, para quem não sabe, é um livro simplisinho escrito pelo Chico Xavier que dá algumas pinceladas no que nos espera no além. Eu sei que cada um acredita em alguma coisa, acredita no que quiser, porque esse livro não é para quem é espírita, é para todo mundo. Uma vez eu escrevi um livro que eu dizia para as pessoas quando eu dava de presente, que eu tenho que ler esse livro antes de morrer. Era muita pretensão, mas eu dava nesse sentido, para que as pessoas lessem antes de chegar do outro lado. Porque é aquela coisa matemática, todos vamos partir um dia. É evidente que a gente cuida da saúde, se alimenta, faz exercício, tenta manter a paz e vai levando um dia de cada vez até chegar no centésimo, que é por aí que todo mundo vai. Pelo menos é o que se espera que todos nessa data estejam partindo. Mas, meus queridos amigos e amigas, é o seguinte: o livro Nosso Lar tem muitas coisas boas. Tem ali de Ampassan que fala que os filhos de pais avarentos são esbanjadores. É a regra, tem exceção. Toda regra tem exceção. E ali no capítulo 33, curiosas observações, que eu vou falar agora, só sobre esse capítulo. Porque eu estava fazendo uma pincelada meio geral e vou falar de capítulo a capítulo. Fica menor, curto e o assunto é enxuto. E aí a pessoa consegue entender ou não e também pode pesquisar e ver. Então, no capítulo 32, que diz assim: curiosas observações. As pessoas aliás, no capítulo 34, como recém-chegados do umbral. Então, estavam chegando o pessoal do umbral. Recém-chegado do umbral. O que é umbral? Umbral é aquele local onde ficam as pessoas que partem e ficam nesse local meio tenebroso. E aí, estavam chegando os pessoal, e o André Luiz, que é o personagem principal desse livro, que ele está narrando o que acontece lá, ele é o narrador. Então ele diz o seguinte, que ele viu o pessoal chegando e viu uma velhota. E essa velhota estava descendo ali no local para entrar no nosso lar, né? E aí, quando ele foi ajudá-la, ela até pediu ajuda, me ajude, por favor, meu filho, estou descendo aqui. E ele foi ajudar. E aí, ele conversando com essa velhota, não consta o nome. E ele, né, começa a puxar assunto com ela e ela começa a falar: graças a Deus que eu fui salva. Estava lá naquele inferno, sendo tormentada pelos demônios, e etc, etc. Que bom que Deus mandou seus anjos me salvarem. E aí, o André Luiz, daí, mas a senhora, né, como é que foi a sua vida? Não, eu fui uma pessoa muito caridosa, muito religiosa. Inclusive, no meu testamento, eu deixei o dinheiro para que os netos pagassem as missas pela minha alma. E, né, não sei se esqueceram, mas a coisa eu deixei no testamento, a coisa registrada. E nesse momento, ela falou o seguinte, porque eu tinha uma situação financeira boa. Eu vivia bem lá embaixo, lá na Terra, quando encarnado. E de vez em quando, por necessidade, eu tinha que, por uma questão de disciplina, executar algum negro, algum escravo. E aí, de vez em quando, eu chamava a atenção dos feitores, né? E algum escravo às vezes morria no tronco. E algumas mães eu tinha que vender, né? Tal, comércio, era um comércio, né?
E aí separava as mães dos filhos e da família e coisa e tal. Isso é coisa do negócio, né? Mas eu sempre fui uma boa cristã, uma boa pessoa, muito religiosa. E aí o André Luiz falou o seguinte: pois bem, mas eles, os negros, são nossos irmãos, né? Eles não podiam estar numa situação de... Como não? O negro não, não. Eles, inclusive o bispo tinha escravos. E o padre Amâncio, quando visitava, falava que os negros foram feitos para servir, para nos servir. Não, 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 não tem nada de errado. E aí ele pergunta quando é que a senhora veio para cá. Ela diz, eu vim em maio de 1888. Veja que o André Luiz, esse livro aconteceu para 1940. Então, mas a conversa estava nesse pé, a Narcisa chegou e chamou a atenção do André Luiz. André Luiz, não é momento de conversar essas coisas com a recém-chegada. Até porque aqui as pessoas chegam meio dementes e tal, né? E tal. Inclusive, ela ouviu a chamada de atenção para o André Luiz e ela disse: Mas eu não estou nesse número. Não, 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 a senhora não está. A senhora passou muito trabalho, agora vai descansar, vai se refazer e tal, né? E chamou alguém lá para dar encaminhamento para ela, para ser acolhida lá no nosso lar e ser tratada. E aí ter o reajuste normal que tem todos que chegam lá, tem o aprendizado, a avaliação das provas, e o retorno, e o retorno para esse mundo que é, é que o retorno, porque tem que haver a matemática com todos os parceiros de vida e é aqui que acontece o retorno. Então, esse capítulo é um capítulo, parece insignificante, mas demonstra um aprendizado, assim, uma lição para quem lê e para quem acha que está tudo bem, que está tudo certo e que a coisa está tudo ok, mas que dá para a gente tirar um monte de lição. Então, o momento sempre é de aprendizado, tanto aqui quanto lá. A lição desse 34, como recém-chegado no umbral, é como nós que amanhecemos cada dia, nós estamos chegando numa chegada nova, tá bom? Ficamos por aqui. Um abraço a todos. Até.